diz que ele estava buscando auxílio de Tito. E a inteligência emocional é algo que tem nos faltado. O doutor Augusto Cury é um dos principais, se não for o principal psicólogo e autor que se converteu e hoje escreve livros que são os mais vendidos no Brasil. Ele escreveu um livro que fala justamente sobre inteligência emocional. Eu li esse livro e recomendo para você. E ele diz o seguinte: nós devemos questionar os nossos sentimentos e duvidar das nossas dúvidas, para que nós nos tornemos os autores da nossa vida e não vítimas de acontecimentos. Presta atenção, né? Não é bíblico, mas são palavras sábias. Devemos questionar os nossos sentimentos e duvidar até de nossas dúvidas, para que nós nos tornamos os autores da nossa vida e não vítimas dos acontecimentos que nos venham a afetar. Então você sabe lidar com seus sentimentos e emoções. Eu vou dar alguns exemplos para você de personagens bíblicos que sofreram tribulações variadas, diferentes uma da outra, e que tiveram motivos para se desesperar, tiveram motivos de desistir, tiveram motivo de não ter ação, de não saber o que fazer e de se entregar para a situação negativa. O primeiro que está aqui listado foi Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Moisés, todos sabem que foi chamado para libertar o povo de Deus do Egito, tirá-los do cativeiro. Moisés relutou e tentou não assumir esse chamado, mas por insistência do próprio Deus e por auxílio do seu irmão, ele aceitou o chamado, libertou o povo do Egito, os tirou das garras de Faraó, e aí ele estava do outro lado do Mar Vermelho, liderando uma multidão de milhões. A Bíblia diz que haviam entre 2 ou 3 milhões de pessoas que estavam no deserto. E o povo andava durante o dia e se acampava durante a noite. E você imagina uma multidão dessa sendo liderada por um homem. É uma coisa absurda, totalmente impossível de se imaginar. Mas Jetro, o sogro de Moisés, um dia viu Moisés com todas aquelas questões que chegavam para ele o dia inteiro. Pessoas chegavam até Moisés com causas, algumas causas pequenas, outras medianas, outras grandes, problemas que poderiam ser resolvidos de forma fácil, mas tudo vinha até Moisés. E Moisés já estava perdendo as suas forças físicas, perdendo as suas forças emocionais, perdendo as suas forças espirituais, estava exausto daquela liderança e de tentar solucionar todos os problemas daquele povo, daquela multidão. Quando o sogro de Moisés viu aquela situação caótica, e Moisés perdendo o seu controle emocional, físico e espiritual, Jetro falou: isso não pode continuar assim. Ele teve a ideia de dividir o povo em grupos e delegar líderes para esses grupos e fazer uma triagem dos problemas, para que problemas pequenos fossem resolvidos pelos líderes de pequenos grupos, problemas medianos fossem resolvidos por outro tipo de líder, e até chegar a problemas muito graves apenas chegariam a Moisés. E isso resolveu o problema daquela situação. E eu vejo quantas vezes nos falta estratégia no meio da desorganização. A nossa vida muitas vezes está desorganizada completamente. Uma vez alguém me disse: você quer saber se a vida de uma pessoa está organizada? Vai dentro da casa dela, olha dentro do carro dela, olha dentro do quarto dela. Porque normalmente uma desorganização aparente revela uma desorganização também dentro da pessoa. E nós precisamos de ideias, nós precisamos de estratégias para sair do caos, da bagunça e organizar a nossa vida. Com a vida que nós levamos hoje em dia, tantas coisas vão ficando para depois. É muito comum nós chegarmos e percebermos que estamos vivendo
administrando simplesmente a vida, apagando pequenos incêndios, mas sabendo que o fogo continua. E aí você tenta apenas controlar o fogo para que ele não consuma tudo, mas não conseguimos resolver os problemas, porque nos falta inteligência emocional, estratégia dentro do caos. Amém? Transforme a sua desorganização em uma estratégia. Deus pode te dar ideias. Não se renda aos problemas. Amém? A segunda coisa, ou o segundo personagem, que também teve um outro tipo de batalha. Esse batalhava contra a raiva. Então, digamos que um dos nossos grandes problemas da vida é a desorganização emocional, a desorganização espiritual, a desorganização da nossa agenda, a desorganização de tudo que fazemos todos os dias. Outro problema que foi enfrentado por Davi foi a questão da raiva. O povo de Israel, nesse contexto, estava sendo afrontado diariamente. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Os filisteus sempre foram um povo que se levantava contra Israel. Mas nesse período, eles tinham uma grande vantagem. Não somente eles tinham um exército, mas eles tinham um gigante. E esse gigante, Golias, ele os apoderava. Fazia com que aquele exército parecesse invencível. E eles insultavam Israel, ameaçavam Israel, e o povo estava morrendo de raiva de Golias e de medo de Golias, e não conseguiam agir e sair daquele cativeiro de pressão emocional. A pressão emocional que o povo sentia, bem parecido, por exemplo, com a pressão emocional que nós sentimos tantas vezes quando somos imigrantes, a pressão emocional que sentimos quando estamos trabalhando numa economia que está frágil, em uma situação que nos foge do controle, e tantas vezes nós não conseguimos canalizar tudo isso, e sentimos raiva, e sentimos angústia, e sentimos desespero. Quando Davi viu aquilo, Davi também ficou irado ao ver Golias confrontar e afrontar o povo de Deus. Mas Davi teve uma outra atitude. Ele disse: quem é esse incircunciso que ousa a se levantar contra o exército do Deus vivo? Os olhos de Davi enxergaram o mesmo problema, mas os olhos de Davi também enxergaram que a solução não estava nas armas, que a solução não estava nos escudos e nem nas lanças, que a solução não estava sobre as mãos humanas, mas estava em Deus. Tanto que foi oferecido Davi: olha, se você quer enfrentar o Golias, pelo menos pega aí o escudo, pelo menos pega a armadura, pelo menos pega essa espada. Mas a armadura ficou muito grande nele, muito pesada. Ele disse: não, eu vou assim mesmo, só com umas pedrinhas aqui e um estilingue. Davi conseguiu sair da raiva para uma atitude positiva. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós podemos ficar irados, e ficamos, mas não podemos pecar sobre a ira, porque também diz a Bíblia que não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ficar irado é a mesma coisa que Paulo diz que nós devemos ser inconformados com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas não temos desculpa para pecar por causa da ira, porque a ira é obra da carne. Lá em Gálatas 5, verso 19, lista vários problemas da carne. Assim como o fruto do Espírito Santo é descrito com suas manifestações, também tem o fruto da carne. E um dos frutos da carne é a ira. Se você é tentado pela ira, busque o poder de Deus e faça agir sob orientação do Deus vivo. Porque Davi disse: quem é esse incircunciso que ousa, que tem a audácia de confrontar o exército do Deus vivo? Você é filho do Deus vivo.
que você tem o mesmo poder que Davi tinha nas suas situações de ira e de raiva. Transforme a sua raiva em poder, clamando por aquele que tem poder. O terceiro personagem, que também teve que lutar com um sentimento, com uma emoção e com uma situação desesperadora, mas conseguiu controlar a sua mente, conseguiu sair de forma positiva. Noemi tinha dois filhos, casado com duas mulheres. Desafortunadamente, aquela família que era tão feliz, Noemi com seus filhos, casado com mulheres que tinham também filhos e tinham netos, mas os seus dois filhos morreram e ficaram as suas duas noras viúvas. Pela cultura daquela época, uma mulher viúva poderia ser requisitada em casamento por um outro homem e dava continuidade à tua vida. Mas aquelas eram jovens. Noemi já era uma idosa. Noemi, pela sociedade e a cultura da época, ficaria completamente desamparada, porque já não tinha marido e tampouco tinham filhos. E ela disse às suas noras: caminhem, vão embora, voltem para a terra de onde vocês vieram e tentem constituir uma família novamente. Uma dessas noras, Ruth, não aceitou aquela realidade. E ela fez questão de permanecer com Noemi, com a sua sogra, pois percebeu que ela não ficaria tranquila em deixar aquela mulher desamparada. No mundo, os nossos amigos, entre aspas, ou quem nós pensamos ser os nossos amigos, nos abandonam muitas vezes quando nós mais precisamos. Mas quando nós somos cristãos, e somos cristãos, nós aprendemos que devemos demonstrar amor até o fim, independente de merecimento, independente de qualquer outra coisa, e não abandonar os nossos irmãos, não abandonar os necessitados, não abandonar aqueles que carecem de nossa ajuda, às vezes uma ajuda também emocional, às vezes uma ajuda de simplesmente ouvir, às vezes uma ajuda de um conselho, às vezes uma ajuda financeira, às vezes uma ajuda de você caminhar uma milha com essa pessoa, assim como Ruth fez com Noemi. Nas horas mais difíceis nós descobrimos quem realmente nós podemos contar, com quem nós podemos, em qualquer situação, pegar o telefone e sabemos que essa pessoa nos atenderá, e sabemos que não estamos sozinhos. A igreja é um projeto de Deus que busca alcançar esse tipo de irmandade. Pessoas que se tornam uma família, se fazem uma família, ainda mais aqui nesse país, porque não temos todos os nossos familiares quando temos no Brasil. Nós devemos transformar o desamparo, devemos vencer o desamparo e ajudar as pessoas a saírem do desamparo, manifestando amor. E muitos estão desamparados. Existe um ditado que diz que o imigrante chora e a mãe não escuta. Dentro do nosso convívio, nós devemos tentar entrar mais na vida das pessoas. Sabemos que temos muitos problemas nossos, e tantas vezes a gente pensa assim: olha, eu já tenho muito problema, eu não tenho espaço para herdar problema de ninguém, eu já tenho as minhas próprias tribulações, eu já tenho as minhas dificuldades, não tenho condição de ajudar ninguém com problema algum. Mas aí nós nos tornamos assim uma igreja superficial. O que nós devemos sim buscar é saúde emocional, para que nós ajudemos aqueles que não têm saúde emocional. Se buscamos o controle e o domínio próprio sobre nossas vidas, podemos alcançar um nível suficiente para que outros possam se beneficiar daquilo que nós já aprendemos. Por isso eu encorajo que todos vocês que estão me ouvindo, olhem para o seu redor. O
está carente. Nós estamos vivendo um momento de pandemia mundial. As pessoas estão desamparadas, separadas socialmente. Muitos que só tinham a igreja, agora nem a igreja podem ter presencialmente. Mas nós devemos nos esforçar como igreja, como cristão. E nem todos que estão me ouvindo estão aqui nessa cidade, fazem parte desse grupo. Mas não importa onde você está, ofereça o seu amor para os desamparados. Amém? Ezequias também teve uma tremenda situação. Ezequias, rei de Israel, um dia recebeu a visita do profeta Elias, e Elias falou assim: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer, o Senhor vai te levar. Ezequias estava doente, já preocupado com a sua doença, e aí recebe uma notícia: olha, você não vai ficar bom, você não vai sarar da sua doença, você não vai recuperar a sua saúde, você vai morrer, coloque a sua casa em ordem. E aquele rei entrou em desespero. O profeta saiu e ele começou a orar, se virou para a parede e começou a orar a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia, pedindo que Deus tivesse uma outra resposta para ele. E aquele homem orou tanto, e orou tão sinceramente, que Deus buscou o profeta, que já saía do pátio do palácio, e falou: volta e diga ao rei que eu vou estender os anos da vida dele. E quantos de nós estamos com problemas graves, menos graves do que a morte, porque mais grave do que a morte não existe nada, né? Mas estamos com problemas graves, problemas profissionais, problemas matrimoniais, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de tudo quanto é tipo de formas e situações. E nos desesperamos, sem primeiro cumprir o quesito de buscar a Deus, de buscar aquele, o único que pode literalmente mudar a sua situação. Aquele rei se prostrou diante, ele era o rei, ainda assim ele se prostrou diante do rei dos reis, e percebeu que não havia outra, que todo o seu poder, que todo aquele palácio, que todos os empregados, que toda a riqueza que ele tinha, nada poderia salvar a sua vida. Só Deus poderia salvar a vida dele. Ele transformou a desilusão toda dele em expectativa. Então nunca aceite um relatório, nunca aceite um report, nunca aceite uma situação como definitiva na tua vida, porque só Deus tem o poder de bater o martelo. Só Deus tem o poder de bater o martelo nas nossas vidas. Em qualquer assunto que você estiver vivendo que pareça completamente impossível, transforme essa desilusão em expectativa e busque a Deus para que Ele mude a sua vida. Outro exemplo, tenho mais 3 exemplos para citar. Paulo e Silas estavam na prisão, tinham recebido chibatadas, estavam doídos, machucados, com dor, dentro de uma prisão no chão, provavelmente com frio, provavelmente cheio de umidade, provavelmente sem nenhuma higiene. Estavam ali jogados numa masmorra, depois de ter sido açoitados cruelmente, sem cuidado médico. Talvez eles estivessem tão fracos que não conseguissem fisicamente se levantar, ficar de pé. Mesmo assim eles conseguiram reunir forças do Espírito, porque neste momento a gente não consegue entender. Se a força não vem do Espírito, de nós não está vindo. E eles foram fortalecidos pelo Espírito Santo de tal forma que começaram a cantar, a louvar a Deus, e que os companheiros da prisão, aqueles outros
prisioneiros que estavam lá, começaram a ouvir a adoração de Paulo e Silas. E através do louvor de Deus, as cadeias se quebraram. Os cadeados foram rompidos pelo poder de Deus. E eles foram libertos. Puderam sair caminhando daquela situação totalmente impossível. Eles poderiam ter chorado, eles poderiam ter gritado, eles poderiam ter insultado Deus, eles poderiam ter blasfemado contra Deus, eles poderiam ter reclamado: nós estamos trabalhando para Deus e olha o resultado, somos aqui dentro dessa prisão, com as costas sangrando, de chibatadas, totalmente humilhados, sem nenhuma dignidade. Mas eles preferiram não gastar as energias que ainda tinham, glorificando e louvando a Deus. Quando nós sentimos dor, muitas vezes nós não conseguimos pensar em outra coisa. A dor é uma coisa muito poderosa sobre nossas vidas. Uma dorzinha às vezes nos tira completamente do nosso foco. O menor que seja a dor. Essa semana eu cortei o dedo 2 vezes. 2 dedos diferentes. Esses dois aqui. Parece que foi um dia e o outro dia eu cortei o mesmo dedo, do mesmo jeito, com faca. Não foi um corte profundo, mas enquanto eu não consegui resolver o problema do sangramento, enquanto a dor não passou, enquanto eu não consegui resolver um pequeno corte, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e lidar com essa dor. E resolver esse problema. E existem dores, né, que nos tiram completamente qualquer possibilidade de fazermos qualquer coisa. Uma dor de dente, uma dor de pedra nos rins. Imagina a dor que estavam sentindo Paulo e Silas. Eles começaram a louvar a Deus e cantar. Parece uma loucura, mas o louvor, diz a palavra, liberta. E eles foram libertos, literalmente, não apenas simbolicamente, mas foram libertos a cárceres, porque transformaram a dor em louvor. Essa dor nem sempre é física. Essa dor pode estar te afetando na tua alma, no teu coração. Essa dor pode estar afetando as suas emoções. Mas transforme isso em vontade de adorar ao Senhor. Porque a Bíblia diz: em tudo dais graças. Reclamação é algo que nós precisamos eliminar de nossas vidas. E todos nós reclamamos. Às vezes é automático. E depois que você já reclamou, você se dá conta: eu estou murmurando, eu não posso continuar assim. Louvar ao Senhor em todas as situações é o que nos trará o alívio que nós esperamos. Tem um outro exemplo de Jó. Jó, um homem extremamente bem sucedido, um homem rico, um homem casado, feliz, com uma família, vários filhos, todos com saúde, todos bem sucedidos, muitas propriedades, muito gado, muita abundância em tudo que ele fazia. Tudo Jó tinha. Satanás um dia chegou para Deus e falou assim: é claro que esse homem é fiel a ti. Ele tem tudo. Assim é fácil dar glória a Deus. Assim é fácil ser fiel ao Senhor. Esse homem tem tudo. Ele tem saúde, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem mulher, ele tem filho, ele tem neto, ele tem tudo. Ele não tem motivo algum de falar qualquer coisa negativa sobre Deus. E Deus falou assim para Satanás: pode fazer o que você quiser com Jó, só não tire a vida. Pois Jó perdeu a sua saúde, perdeu as suas propriedades, perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus filhos. E a mulher ainda começava a falar para ele assim:
amaldiçoe logo o seu Deus e morra. Blasfeme logo contra o seu Deus e morra. Isso é o que sobrou para Jó. Mas Jó conseguiu transformar todas aquelas perdas também em adoração. Ele conseguiu perceber de que Deus me deu, Deus tirou. Do pó vim, para o pó retornarei. E a minha vida está nas mãos do Senhor. Não somente Jó passou num teste que talvez tenha sido o mais extremo citado na Bíblia após Jesus. Se você tirar Jesus e olhar quem mais sofreu na vida, é difícil de achar alguém que sofreu mais do que Jó. Ele estava sendo testado pelo próprio Satanás. Ele conseguiu suportar tudo aquilo. Talvez se Jó tivesse somente se lamentado e chorado, ele não teria encontrado forças para restaurar a vida dele. E lá em Jó 42, verso 10, diz: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha antes. Deus restituiu tudo em dobro. Deus devolveu para Jó todas as suas perdas. Perder não é fácil, não é verdade? Quem é que gosta de perder? Nós gostamos de ganhar. Nós gostamos de ser vitoriosos. Né? Tem muita. Na hora que a gente é criança, quando somos pequenos e jogamos algum esporte, muitos de nós jogamos esportes, praticamos esportes, quando são pequenos, né, todo mundo ganha um troféu. Os meninos ganhando ou perdendo, vai com um troféu para casa, com uma medalha. Porque eles estão sendo doutrinados: olha, perder faz parte do jogo, o que importa é competir, o que importa é participar. Mas chega quando nós somos adultos, nós não gostamos de perder, não. Nós podemos até aceitar, mas não gostamos. Prova disso é que aonde ajunta um grupo de homens para jogar uma pelada, uma partida de futebol, pode ser tudo de dentro da igreja. Da meia hora de futebol já tem o povo reclamando, xingando e se exaltando, e tem que parar o jogo, para orar e para expulsar Satanás da discussão. Porque nós não gostamos de perder nem aquilo que não está valendo nada. Uma partidazinha de futebol no fim de semana, não tem dinheiro envolvido, é tudo brincadeira, não tem juízo, não está valendo nada de medalha e de troféu, nada. E ainda assim nós gostamos de perder. Quando nós choramos, não vale a pena derramar nossas lágrimas no chão, se a presença de Deus não está no lugar. Mas quando você chora na presença de Deus, as suas lágrimas não são em vão. As suas lágrimas estão abrindo portas para a sua vitória. Então, mesmo se você perder algo, não perca a oportunidade de adorar a Deus. Essa é uma coisa que você definitivamente não pode perder. Perder oportunidades de adorar a Deus. Alguma coisa que eu li umas vezes foi: é melhor você não ter uma oportunidade do que você ter uma oportunidade e desperdiçá-la. Já parou para pensar nisso? É melhor você olhar para trás e falar assim: eu gostaria de ter tido muita coisa, mas eu não tive oportunidade. Eu não tive oportunidade de estudar, eu não tive oportunidade de me casar, eu não tive oportunidade de ter filhos, eu não tive oportunidade de ter uma carreira, eu não tive oportunidade de fazer muita coisa que eu gostaria de fazer. Mas imagina o remorso
quando você teve a oportunidade e a desperdiçou, porque muitas oportunidades não voltam, algumas voltam, nem tudo é definitivo na vida, muita coisa pode ser resolvida. Tantas vezes nós temos a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, a quinta chance, mas nem sempre vai ser assim. Não perca oportunidades, principalmente de adorar a Deus. Transforme as suas perdas em adoração. E o último exemplo que eu gostaria de citar para vocês é o exemplo do nosso próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve que transformar até a morte em vida. Até aqui, esse é o 7º exemplo e o último. Até aqui eu falei de Jetro, que teve que transformar a desorganização em estratégia. Aí eu falei de Davi, que transformou a raiva em poder. Aí eu disse que Ruth transformou o desamparo em amor. Aí eu disse que o rei Ezequias transformou a desilusão em expectativa. Aí eu disse que Paulo e Silas transformaram a dor em louvor. Aí agora eu acabei de dizer que Jó transformou perdas em adoração. E Jesus? Jesus não somente ele fez tudo isso, mas também transformou a morte em vida. A vida de Jesus foi repleta de emoções. Jesus não foi isento de nada que nós sofremos. Não teria sido válido o sacrifício de Jesus se Satanás estivesse agora perante Deus e falasse assim: o Senhor enviou o seu filho, mas ele foi protegido. Ele não sofreu. Ele teve várias regalias. O Senhor o insulou. Mas não, Jesus veio e sofreu todas as dores humanas. Ele lidou com todas essas coisas. Ele ainda teve que lidar contra o maior inimigo do homem, que é a própria morte. Jesus sabia que ele precisava enfrentar esse inimigo. Ele estava ciente, por isso ele se preparou, por isso ele ficou 30 anos praticamente em preparação. Por isso, quando ele foi batizado, ele foi para o deserto para orar, jejuar e ser tentado e se preparar. E mesmo sendo ele o autor da vida, ele precisou de enfrentar Satanás e a própria morte. E não foi somente a sua morte que ele enfrentou. Quando Jairo um dia chegou até Jesus e disse: vá até a minha casa curar a minha filha. No caminho, eles tiveram a notícia que a menina morreu. Jairo veio até Jesus e falou: vem à minha casa para curar minha filha. E no caminho até a casa de Jairo, a notícia foi: a menina morreu. Mesmo assim, Jesus foi lá, ressuscitou a menina. Jesus também, numa multidão, quando ele caminhava e passava pela cidade de Naim, veio uma viúva com o filho morto. Jesus parou o enterro, tocou no menino e imediatamente o menino ressuscitou. E quem pode dizer da emoção de Jesus quando ouviu falar que o seu amigo Lázaro tinha morrido? E ele já tinha sido chamado para ir até Lázaro. E ele ia. Ele estava indo. Mas antes de chegar lá, Lázaro morreu. Aí Jesus foi confrontado pelas próprias irmãs de Lázaro: o Senhor demorou demais. E Jesus falou: onde está o corpo? E Jesus foi até lá, onde estava o corpo de Lázaro. Tiraram a pedra, ele entrou dentro. Ele disse: Lázaro, levanta-te. E Lázaro veio se encontrar com Jesus, ainda com todas as bandagens do corpo. Em cada um desses casos, Jesus foi provado diante da morte. Mas chegou o dia que ele mesmo tinha que ser provado. Em Atos 2, 24 diz: rompemos grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Seja emocionalmente inteligente. Nada é impossível para Deus.
Em todas essas situações que nos acontecem todos os dias, sempre há uma oportunidade de pensar, raciocinar, sentir e buscar o domínio próprio, e buscar a presença de Deus e o consolo de Deus e a sabedoria de Deus para falar: Deus, como que eu vou lidar com isso agora, com essa situação? Me dê sabedoria, abra os meus olhos. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus perderam grandes bênçãos e continuam perdendo, inclusive nós mesmos. Quem aqui não pode se lembrar de uma bênção perdida? Por falta de sabedoria, de não saber lidar com os próprios sentimentos. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele feriu a rocha quando Deus falou para ele: toca a rocha. E Moisés tinha muita razão humana para estar irado, porque ele estava liderando aquele povo por 40 anos, e o povo murmurando 40 anos, e o povo reclamando 40 anos, e ele dando prova de que Deus estava no controle. Já tinha tirado água de pedra antes. Chegou um dia que Moisés estourou, mas não entrou na terra prometida. Arão não soube lidar com uma situação de pressão quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo as pedras da lei e o povo reclamando: a quem devemos adorar? E Arão, cedendo àquela pressão, pediu o povo para trazer todos os metais preciosos, fundiu tudo aquilo e fez um bezerro de ouro. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã quando aceitou presentes. Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram. Pedro, por não saber lidar com o medo, quase se afogou no mar. Assim como teve todos esses exemplos de pessoas que conseguiram transformar algo negativo em algo positivo e resolver o problema, outros tantos não resolvem e se perdem. Nós não podemos dominar os sentimentos que vêm até nós, mas nós podemos transformá-los. Você não pode impedir que as coisas muitas vezes aconteçam, mas você pode transformar situações, sendo fiel, sendo grato, não murmurando e chegando até Deus com as suas petições. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço a Deus por todos vocês. Mais uma vez, parabenizo aos pais, em observância ao Dia dos Pais lá no Brasil. E te desejo uma ótima semana. E espero estar com você na quarta-feira em nossa live, no nome de Jesus. Amém. Só ficaram nós três? Sim. É? Vamos participar da ceia aqui, não, se vocês